o reconhecimento da educação escolar para os diferentes momentos das fases da vida da pessoa. Por exemplo, a educação infantil, ela atende que fase da vida do ser humano? Da criança, né? A fase infantil. O ensino fundamental, até o término, né? Ou até o ensino médio. A fase da vida do adolescente, da juventude. E a graduação, a fase da vida adulta. Então, assim, a educação básica, ela atende a formação relacionada a todos os aspectos e fases da vida humana. E, como eu disse para vocês, aquilo que está na Constituição Federal, no artigo 205 da Constituição, na LDB está detalhando e fortalecendo. Né? A gente viu nos slides anteriores, com palavras diferentes, mas tem o mesmo significado. Quando diz a educação, direito de todos, isso quer dizer que todo cidadão e cidadã tem direito à educação, e quem deve garantir essa educação? O Estado, né? O Estado, os municípios, a União, deve garantir essa educação, mas deve ser de responsabilidade não só do Estado, da família e da sociedade. É o mesmo que eu disser. A educação é de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade representada pela escola. Juntando Estado, família e sociedade, tem o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? O pleno desenvolvimento do aluno, da pessoa. O que é esse pleno desenvolvimento? É quando a pessoa está preparada para exercer sua cidadania, quando a pessoa está preparada para o mundo do trabalho e prosseguir os seus estudos. Isso é o pleno desenvolvimento da pessoa. A partir daqui, nós vamos entender como se organiza a educação básica no Brasil. Mas antes de darmos continuidade aqui, eu quero recordar alguns aspectos com vocês. Quais são os níveis da educação básica? Primeiro, entender que a educação básica é um sistema educacional. Quais são os níveis ou etapas que constituem esse sistema educacional? Educação infantil, que é constituída por creche e pré-escola, e que recebe alunos de 0 a 5 anos. Ensino fundamental de 9 anos, que é constituído de 2 fases, anos iniciais e anos finais, e que recebe alunos de 6 a 14 anos. E o ensino médio, que é a última etapa da educação básica, que recebe alunos de 15 a 17 anos. Ok? Pessoal, entenda. Quando eu falo que o ensino fundamental recebe aluno de 6 a 14 anos, eu estou falando na idade certa. Mas qualquer cidadão que tenha 20, 30, 40, 100 anos, queira estudar, ele tem direito de estudar o ensino fundamental e o ensino médio. Mas quando eu falo que o ensino fundamental recebe aluno de 6 a 14 anos, eu estou falando na idade certa, no tempo certo. Quando eu falo que o ensino médio atende criança de adolescente de 15 a 17, eu estou falando da idade certa. Mas qualquer cidadão ou cidadã que queira estudar tem direito, certo? Então, educação básica é um sistema educacional constituído pelas etapas educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos entender agora como se organiza a educação básica no Brasil. Pessoal, configuração atual. Nessa configuração atual aqui, nós vamos estar mencionando as legislações que fundamenta, estrutura e organiza a educação básica. A primeira legislação, a primeira lei
que é a maior lei do Brasil, é a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição de 1988. Segunda, é uma lei que é considerada uma emenda constitucional, número 14, de setembro de 1996. Essa emenda é uma alteração que houve na Constituição Federal. E aqui nós temos a LDB, Lei número 9.394/96, que foi aprovada em 20 de dezembro de 1996. Essa lei, ela está dentro da Constituição Federal, mas ela é específica da educação. Ela vai detalhar aquilo que é específico da educação. Assim como a saúde tem uma lei que rege a saúde, que tem uma lei que rege a assistência social, tem também a LDB que rege a educação. E todas elas estão dentro da lei maior, que é a Constituição Federal do Brasil. Depois nós temos o Plano Nacional de Educação, que é conhecido como PNE, que foi aprovado em 2001. Esse é um documento onde estão os objetivos e metas de todos os níveis da educação brasileira ou educação nacional. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que conhecemos pela sua sigla, ECA, que agora é obrigatório trabalhar dentro das escolas. Nessa cartilha da criança, o estatuto, esse documento assegura os direitos da criança e zela esses direitos. Nele estão os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes. Também temos as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios. Então, aqui estão as legislações que determina, organiza, estrutura e fundamenta a educação básica brasileira. Aqui nós vamos falar das funções das leis, né? Quais são as funções das leis? Primeiro, as leis estabelecem diretriz e base e as normas para a organização e gestão da educação no país, né? Como eu disse para vocês anteriormente, as leis, elas estruturam as diretrizes. Professor, o que são as diretrizes? São as orientações que o sistema educacional deve seguir. As diretrizes é aquilo que nos orienta, o rumo que a educação deve seguir, né? Então, as leis, elas determinam as diretrizes. Ela também determina as bases e as normas, né? As normas para a organização e gestão da educação no país. O que mais que as leis definem? Define ações e políticas a serem efetivadas, visando garantir o acesso e a permanência do aluno, bem como a gestão democrática e a qualidade do ensino. O que é que isso quer dizer? Que as leis, elas definem as ações e políticas públicas educacionais, né? Que devemos efetivar, devemos colocar em prática. Essas políticas públicas educacionais têm como objetivo garantir o quê? O acesso do aluno à escola, mas não o acesso, mas também a permanência. Garantir o acesso e a permanência de todos os alunos na escola. Como também as leis definem a gestão democrática e a qualidade do ensino. Se nós estudarmos a LDB, vai estar definindo o que é uma gestão democrática e vamos entender que uma gestão democrática é de suma importância para a qualidade do ensino. As leis também, elas fundamentam e regulamentam o sistema educacional brasileiro no que se refere às políticas, os programas, as ações e os financiamentos das diferentes etapas da educação básica. O que é que isso quer dizer? Que as leis, elas fundamentam, elas organizam o sistema educacional brasileiro,
organiza as políticas educacionais, elabora programas e ações para o financiamento das diferentes etapas da educação básica, como a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Né? Nós sabemos que existem vários programas para estruturar e financiar a educação. Nós temos programas do livro didático, nós temos programa da merenda escolar, nós temos programas para comprar materiais didáticos, nós temos, e assim sucessivamente. Tudo isso é fundamentado, é definido pelas leis. Falamos que as leis, né? Falamos que a legislação, ela também define o que é a gestão democrática. Gestão democrática, o que isso significa? O que isso significa? A gestão democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que propõem a participação social, ou seja, a comunidade escolar, constituída por professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários. É considerado sujeito, todo esse povo aqui, professores, alunos, pais, diretores, equipe pedagógica e demais funcionários, todos eles é considerado sujeito ativo em todo o processo da gestão. De que forma? Participando de todas as decisões da escola. Assim, é imprescindível que cada um desses sujeitos, né, dessas pessoas, tenha clareza e conhecimento de seu papel quanto participante da comunidade escolar. Pessoal, aqui está conceituando o que é uma gestão democrática. A gestão democrática ela é baseada nos aspectos participação, coletividade, transparência, qualidade de ensino, né? Tudo isso são características de uma gestão democrática. Gestão democrática é aquela que o gestor da escola possibilita a participação de todos no processo educacional. Gestão democrática é aquela que o gestor compartilha as decisões e as responsabilidades da escola. Compartilha com quem? Com todos os servidores da escola, com os pais, com os alunos. Gestão democrática é aquela que a tomada de decisão parte da maioria. Tudo isso são características de uma gestão democrática. Pessoal, eu vou finalizar a nossa aula por aqui, mas não saia. Eu vou disponibilizar 20 minutos para que vocês façam perguntas, para que vocês façam colocações. Se houve algum termo, algum parágrafo, alguma coisa que eu falei ou que eu fiz a leitura e vocês não entenderam, o momento é agora para vocês tirar essas dúvidas ou até mesmo fazer colocações sobre a nossa aula de hoje.